Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao VasCast no CISP 2026. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui, o professor Ivan Casella, médico, colega e médico aqui do HC, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tratamento clínico no paciente aqui com doença arterial obstrutiva periférica. Doutor Ivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes da sua história, quiser se apresentar um pouquinho. Bom, pois bem, eu sou formado em 94, fiz residência no final da década de 90, também fiz 2 anos de radiologia intervencionista no INRAD, do Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu fui assistente do Hospital Servidor Estadual, onde eu fiz minha residência, e desde 2008 estou no Hospital das Clínicas, onde eu sou livre docente. Trabalho muito com cirurgia arterial, também muito foco em Doppler, e tenho uma atenção, gosto muito do assunto também, que é o tratamento clínico, sabe? Otimizar tratamento clínico, porque seu paciente pode ser cirúrgico ou não, mas ele sempre será um paciente clínico. Então, entender tratamento clínico não só é prevenir cirurgias, como otimizar resultados de cirurgias e evitar morte cardiovascular. Porque o paciente arterial vascular, você tem duas metas ou duas obrigações que o cirurgião tem: evitar que ele perca o membro e evitar que ele morra. Então, a essência do tratamento clínico ela ajuda muito, corrobora muito nesse processo. Com esses 2 endpoints, né, que a gente chama até no tratamento carotídeo, Best Medical Therapy, né, que os guidelines orientam. O senhor deu uma palestra sobre esse tema, né, e começando com a terapia antitrombótica, né, vamos pontuar aqui os tópicos. A terapia antitrombótica, como é que você maneja isso no paciente clínico arteriopata atualmente? Bom, a primeira coisa que a gente precisa explicar é que às vezes a pessoa não entende o conceito de terapia antitrombótica. Terapia antitrombótica, ela é mais de uma estratégia para você evitar a formação da doença arterial trombótica. E ela tem 2 ferramentas básicas óbvias: a terapia antiplaquetária, que é o AS, clopidogrel, ticagrelor, e a terapia anticoagulante. Já foi testado o uso isolado de anticoagulantes no tratamento da doença arterial periférica, no tratamento da doença aterosclerótica. E o anticoagulante isolado não teve bons resultados. São um estudo de 2008 chamado WAVE, da Sonia Nan. Ela usava varfarina ao invés de usar AS, por exemplo. Os resultados não foram bons. Então, a terapia anticoagulante ela é usada como coadjuvante da terapia antiagregante. Então, quando a gente fala de terapia antitrombótica em paciente vascular, é sempre terapia antiagregante, acompanhada ou não de terapia anticoagulante em baixas doses, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre ressalto, assim, a gente fala de atualidades, mas tem um dado que muito pouca gente usa. Em 96 teve um estudo chamado CAPRI. O CAPRI comparava clopidogrel versus AS para pacientes com doença arterial. Doença arterial manifesta, não é doença, não é o que a gente chama de prevenção primária. O paciente já tem doença arterial na perna, ou na carótida, ou no coração, está lá, a placa está lá, e não é uma placa incipiente, uma placa relevante, uma doença relevante. E nessa comparação, o clopidogrel se saiu melhor que o AS, e ele se saiu particularmente bem nos nossos pacientes com doença arterial periférica. Isso acontece, e esse processo de o trial ser melhor para os nossos pacientes do que o grupo geral é frequente. Por quê? Porque os nossos pacientes são mais graves do que a média. Então, consequentemente, quando o trial, nos nossos pacientes, o número de eventos é mais frequente. Então, se uma determinada droga vai melhor que a outra, vamos dizer assim, o gap, a distância de qualidade fica mais evidente, fica menos sutil, entendeu? Então, isso é frequente da gente ver. O segundo estudo, que é muito importante, tem vários importantes, mas o segundo que teve que teve muito impacto agora recentemente, foi o COMPASS de 2017, um estudo que avaliou 27.400 pacientes com todo tipo de doença arterial, mas principalmente doença coronariana. Do COMPASS saiu um subestudo de 7.000 pacientes, que é o COMPASS PAD de Peripheral Artery Disease, doença arterial periférica. Não é um novo estudo, ele só fala assim, desses 27.000, quantos tinham doença arterial periférica? 7.200, está aqui. Vamos ver como é que foram esses 7.200. E realmente, a ideia, como é que é o COMPASS, né? O COMPASS era um grupo
Um grupo tomou AS 100 miligramas e o outro tomou AS 100 miligramas mais rivaroxabana 2,5 de 12 em 12. E o grupo que tomou AS mais rivaroxabana 2,5 de 12 em 12 teve uma mudança drástica de resultados de desfecho de eficácia. Então, o desfecho primário, que era morte cardiovascular, IAM e AVC combinados, foi 28% menos eventos para quem tomou as duas drogas. É uma diferença muito gritante. 46% menos AVC, 70% menos amputações maiores e 46% menos eventos de isquemia crítica no membro. Então deu um resultado, assim, eram números superlativos que não dava para ignorar. Tanto que o estudo foi interrompido, porque todo estudo clínico ele tem um comitê de segurança. Porque você começa o estudo com uma dúvida genuína. Será que A é melhor que B? Será que B é melhor que A? Mas ao longo do estudo, se um braço for dramaticamente melhor que o outro, ou o outro estiver indo muito mal, você fala, não, eu preciso interromper, porque o estudo deixou de ser ético. Eu não posso ignorar que um braço está indo drasticamente diferente do outro. Então o estudo foi interrompido por causa disso, porque o grupo AS mais rivaroxabana estava indo muito bem. Só tem um problema. Esse grupo também sangrou mais. Teve 61% a mais de sangramento maior. Que é aquele sangramento que, às vezes, você precisa de uma endoscopia para parar, você perdeu mais de 2 gramas de hemoglobina, você precisou fazer uma pequena cirurgia, você precisou fazer uma transfusão. Esse teve mais sangramento. Só que não teve diferença em sangramento fatal e nem sangramento em órgão crítico. Então, intracraniano, globo ocular, retroperitônio, isso não teve diferença. O sangramento do COMPASS tem uma característica bem clássica. É quase todo... A diferença, quando você vai ver, é onde que é? Trato gastrointestinal. E, frequentemente, era o quê? Era um trato gastrointestinal doente que as pessoas não sabiam. Então, houve uma frequência muito grande de pacientes que sangrou, foi ver a câncer, que ele nem sabia que tinha. Sabe? Então, mas, geralmente, se o seu paciente tem um baixo risco de sangramento e você introduz a terapia, a maior probabilidade dele sangrar é no primeiro ano. Se ele não sangrou, ele vai reto. E aí você colhe muito mais da eficácia sem sofrer o risco da segurança. Tá? Eu acho que isso é o que a gente tem para falar de antitrombose. Só uma ressalva, a gente tem um estudo feito no Brasil, o AGRIPA, que a gente espera estar publicando logo, é um estudo que quem capitaneou foi o Rodrigo Biagione, nós participamos como centros, e ele estudou a pixabana mais AS, a pixabana em doses baixas, 2,5 de 12 em 12, mais AS versus AS mais clopidogrel após angioplastia de artérias de perna, em paciente que tinha as 3 artérias comprometidas. E os resultados foram superiores para o grupo apixabana mais AS, com menos eventos de morte cardiovascular, eventos cardiovasculares e eventos de isquemia crítica do membro. Também deu menos estenose, menos reoclusão. E também sem diferença de sangramento. Mas isso tudo não foi publicado ainda, a gente espera publicar em breve. Entendi. Muito interessante, porque assim, acaba indo mais ou menos na mesma linha aí do COMPASS, né, da gente usar medicamentos com mecanismos de ação diferentes em doses mais baixas, né, isso faz um sentido, né, da gente otimizar a parte boa sem somar tanto nos colaterais. Sim, né? Você tem que, por exemplo, a lógica desse esquema, como o do COMPASS, assim, você está agindo em 2 áreas completamente diferentes. Sim. Em vez de você estar dando 2 antiagregantes, que tudo bem, são antiagregantes que... Por exemplo, o AS trabalha por uma via, o clopidogrel por uma outra via. Então você está antiagregando por 2 vias, ótimo. Mas eu falei, vou pensar diferente, vou dar um antiagregante e vou trabalhar na cascata da coagulação. Então, deu resultados muito interessantes também, controversos em alguns aspectos, a gente se preocupa com o sangramento, mas a verdade é que o paciente que começa com esse esquema e não sangra, ele vai muito bem. Entendi. Tá? Muito legal. E dentro ainda do tratamento desse paciente com doença arterial periférica, a gente sabe que um braço muito forte e vital é a parte do hipolipemiante, né? Como que tem sido as recomendações mais atuais nessa linha? Olha, saiu uma diretriz da American Heart Association, literalmente, não faz um mês. Ela nem indexada ainda certinho tem, então aquelas indexações assim ainda transitórias. Ela é muito interessante, eu não vou dizer que ela mude drasticamente a situação, mas ela aponta algumas coisas. Então é interessante, assim, uma coisa que já existe. Primeira coisa, você precisa ver se o seu paciente é de alto risco ou de muito alto risco. Quase todos os nossos pacientes com doença vascular, eles são de muito alto risco. Que, por exemplo, se você tem doença em 2 sítios, já é muito alto risco. Se você tem em um sítio só
Mas aí tem uma série de fatores secundários de risco. Por exemplo, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é dislipidemia, ele tem LDL maior que 100 mesmo tratando com estatina. Ele fuma. Pronto, mas 2 desse, quase todo mundo tem 2 desse, entendeu? Fácil, nossa. Aí o seu paciente já bateu. Então, se você for fazer um teste na sua clínica, no seu hospital escola, você vai falar assim, olha, avaliei os 30 pacientes do ambulatório hoje, 27, 28 foram de muito alto risco. Quando o paciente é de alto risco apenas, a sua meta de LDL tem que ser menor que 70. Tá? Mas se o seu paciente for de muito alto risco, ou seja, a regra, a meta de LDL para ele tem que ser menor que 55. Você começa com o padrão, que é o quê? Estatinas. O pessoal tem muito hábito de fazer o quê? Toma dose padrão de estatina e esquece o paciente. Você não está tratando. Você tem uma meta, você tem um número a ser perseguido. Você deu quanto de estatina? Deu 20 de atorvastatina? Tá. LDL está 80. Não, tem que subir. Vou aumentar. Aumentei, está no máximo que o paciente tolera, mais que isso ele tem dor. Vou usar ezetimiba. O que é o ezetimiba? Estou só explicando. A atorvastatina, ela trabalha, ela é um competidor inibitivo da HMG com a redutase. Tá? Ela está evitando, atua na cascata do ácido mevalônico e ela vai evitar, no fim das contas, geração de colesterol. Tá? Geração de colesterol. A ezetimiba não. A principal função da ezetimiba é evitar a absorção intestinal de colesterol. Isso não funciona tão bem, porque por mais que você absorva, existe uma quantidade de colesterol que você mesmo sintetiza. Tá? Então você nunca vai ver um paciente tomando ezetimiba sozinho. Tá? Ou é ezetimiba mais estatina, ou é ezetimiba mais ácido bempedóico, que também é uma droga que atua para reduzir a síntese, tá? do LDL colesterol, do colesterol como um todo. Tá? Então, você começa com estatina, se não deu estatina mais ezetimiba. Se não deu, você vai ter que considerar o uso de ácido bempedóico ou os chamados inibidores do PCSK9, que são drogas extremamente eficazes na redução do LDL colesterol. Eles atuam, não vou entrar no detalhe, é um detalhe. Eu gosto muito de falar desse assunto, mas é muito técnico. Mas inibindo a PCSK9, a essência de inibir a tal da PCSK9, que é uma proteína que está no nosso sangue, é que você, no fim lá da cascata do processo, você preserva o receptor de LDL no fígado. O receptor de LDL é um sistema extremamente eficaz de controlar LDL. Ele vai lá, pega o LDL do sangue, põe para dentro do fígado, o LDL é degradado, ele volta para a superfície celular para pegar mais. Ele fica fazendo assim o tempo inteiro. A PCSK9 é uma proteína que leva à destruição do receptor do LDL no fígado. E é uma molécula muito complexa, demora para a célula ressintetizar aquele receptor. Então, para você ter uma ideia, quando começaram a usar os inibidores da PCSK9, estudo como o Odyssey e o Fourier, que são, o Odyssey é do alirocumab, o Fourier é do evolocumab. O LDL médio dos pacientes que tomavam o inibidor do PCSK9 não toma isolado, é atorvastatina, ou é estatina, mais ezetimiba e mais o inibidor do PCSK9. Mas aí o LDL médio das pessoas era 30. Excelente. Tinha gente com LDL de 9, de 7. Nossa. Brutal. Então, assim, é um controle muito forte. Isso é particularmente importante em quem tem hipercolesterolemia familiar, que faz tudo certinho e o colesterol está lá na lua, porque ele tem pouquíssimos receptores LDL. Tá? Então, é bem importante considerar é uma droga cara. Certamente é uma droga cara. Não é uma droga barata. Infelizmente, o Brasil pensa-se muito pouco em termos de custo-benefício. Porque você trata o paciente, um AVC a menos, um infarto a menos, vale a pena. E outra, o paciente não é um número, ele quer sair vivo dessa história. Claro. Ele não está nem aí que se vai ser... É o meu infarto, é o meu AVC, eu quero Para ele é 100%. Né? Para ele é 100%. E a base da formação da aterosclerose é o colesterol LDL aumentado. É um elemento fundamental. O que permite que ela cresça junto com os outros fatores de risco. O grande elemento de progressão da placa é esse. Né? Outro aspecto interessante, uma droga que chegou recentemente no Brasil, inclisiran. Inclisiran também é uma droga complexa, você toma uma dose a cada 6 meses. O preço é alto, claro. Você toma uma dose a cada 6 meses e ele também atua na PCSK9, só que ele não é um inibidor, ele inibe a síntese da PCSK9.
O outro não, o outro vai atuar na PCSK9 que já está existente. A inclisiran atua na síntese, mas ela não é droga de primeira escolha. Ela é droga quando o inibidor, o evolocumab ou o alirocumab não podem ser usados. Ou não são tolerados, ou não estão disponíveis naquele lugar e tal, e assim por diante. E outra coisa importante. Então, assim, a maior parte dos seus... Para ficar, né? Take home, como o pessoal fala, né? A maior parte dos seus pacientes vasculares precisa de um LDL abaixo de 55. De preferência também uma apolipoproteína B abaixo de 55. Como é que você vê a apolipoproteína? Dosando. Para quem que é importante dosar a apolipoproteína B? Quem tem LDL descontrolado, quem tem triglicérides maior que 200, quem tem diabetes, tá? E quem está com controle ruim do LDL. Então você vai lá, foca na apolipoproteína e vai fazendo essa mesma terapia até a apolipoproteína baixar de 55, tá? Então esse é o seu foco. Sequência: a estatina, depois estatina mais a ezetimiba, aí você tem que considerar ácido bempedóico mais ezetimiba, considerar inibidor da PCSK9 e, em último caso, inclisiran. Tá. Essa questão da apolipoproteína, ela estaria mais relacionada a uma questão genética ou familiar ou não? Ela também tem influências, também tem influências genéticas e familiares. Tá. Assim como toda a cascada do colesterol em si. Tá. É uma proteína similar. Outra coisa que está muito em voga, o pessoal fala da lipoproteína A. Lipoproteína A assim, é um marcador mais severo ainda de doença cardiovascular. Se tiver uma lipoproteína A maior que 50 mg por decilitro, aumenta em 1,4 vezes seu risco de doença cardiovascular, de evento cardiovascular, morte, AVC e AM. Se você tiver maior que 100, ela dobra. E aí, qual é o tratamento da lipoproteína, hiperlipoproteinemia A? Não tem. Não tem. Bom, então por que eu vou dosar se eu não posso fazer nada? Boa pergunta. Primeiro que existem uns supostos tratamentos. Tem gente que fala que altas doses de niacina trata, também altas doses de estatina trata, mas isso não é comprovado. O importante, você saber que o cara tem hiperlipoproteinemia A, é falar assim, olha, você tem, dos vários fatores de risco, tem um aqui na minha mesa que eu não tenho como controlar. Então, os outros precisam ser rigorosamente controlados. Então é uma maneira do cara entender, do paciente entender. Falou assim, olha, já que você tem um que está fora de controle, os outros precisam ser rigorosamente controlados. O seu diabetes, o seu LDL, você precisa parar de fumar e assim por diante. Tá? Nessa linha, com esse novo guideline agora da American Heart Association, pelo jeito, sempre foi focado no LDL. Existe alguma mudança, alguma alteração em relação ao foco de HDL, por exemplo? Não, ele falou mais no LDL e no não HDL. Então, por exemplo, como eu falei, eu tinha falado para simplificar, você quer manter, por exemplo, no paciente de alto risco, LDL menor que 70 e não HDL, que é a combinação de LDL mais VLDL mais a cadeia intermediária, menor que 100. Se ele for muito alto risco, LDL menor que 55, de preferência também apolipo B menor que 55 e o grupo inteiro de não LDL menor que 85. Tá. A gente está ficando, acho que cada vez mais agressivo, entendendo a importância dessa questão do colesterol, dos colesteróis na gênese aí da aterosclerose. E dentro ainda dessa linha de tratamento, a aterosclerose ela não deixa de ser uma doença inflamatória do vaso, né? Tem alguma abordagem para a gente reduzir essa inflamação, uma terapia anti-inflamatória? Então, isso tem sido muito explorado no campo, mas um foco mais na doença cardiovascular geral. Claro, o foco clássico que é IAM e AVC. Tem alguns estudos muito interessantes. Tem um estudo chamado CANTOS, que foi feito pelo Paul Riddick. O CANTOS é um estudo que estudou pacientes que tinham alto risco cardiovascular e PCR alta. E ele usou uma droga chamada canakinumab versus placebo, que é, como diz o nome, é um anticorpo monoclonal. O canakinumab é um inibidor da interleucina, da interleucina 1 beta, que também acaba afetando a interleucina 6, é toda uma cascata. E o canakinumab deu resultados muito interessantes. Uma redução, se não me engano, foi de 15% em evento no chamado MACE, né? Major Adverse Cardiovascular Event, evento adverso grave cardiovascular. Esse número foi muito impressionante. Tá? O problema do canakinumab são dois. Primeiro que tudo MAB é um remédio caro, não é um remédio muito acessível. E ao inibir a cascata interleucina, interleucinas tem a ver com imunidade. Começou a ter alguns problemas imunitários. Agora tem uma outra droga que é muito interessante, que é a colchicina. Uma droga barata, não tem mais nem patente, há 500 anos não tem mais patente. E usada numa dose muito baixa, ela teve efeitos interessantes também. E é uma droga extremamente acessível.
Então tem 2 estudos, o chamado LODOCO, que é o Low Dose Colchicine, e o LODOCO 2, além de um estudo chamado COLCOT, que foi focado em pacientes que tinham tido infarto recente, todos esses trials deram resultado. O paciente que tomou colchicina, paciente que tinha doença aterosclerótica, doença cardiovascular grave, e tinha tolerância à colchicina, porque a colchicina às vezes dá diarreia, não é todo paciente que pode tomar. Verdade. O paciente que toma a colchicina, ele teve uma redução de eventos cardiovasculares em até 31%. Então, num estudo reduzia a EAM e AVC, no outro reduzia a morte cardiovascular como um todo, no outro reduzia a hospitalização por angina, que precisava de revascularização miocárdica. Então foi um estudo assim com resultados muito bons e com uma droga promissora pra caramba, né? O pessoal vive adorando crucificar a indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica lança droga para ficar milionária, etc. O que as pessoas não veem é óbvio, né? Tipo, você hoje, eu na minha idade hoje, sou incrivelmente mais saudável do que os meus avós nessa mesma idade. E as pessoas estão vivendo muito mais e muito melhor. É só você olhar para sua academia, ver quantas pessoas de 70 anos estão lá puxando peso com você. Então, e esse estudo é um estudo tipo assim, é ciência pura, porque quem que vai ganhar dinheiro com a colchicina? Ninguém tem a patente, a droga é feita em qualquer lugar do mundo. Sabe? É um tremendo estudo. Tá? E esse estudo agora está sendo reproduzido em ambiente de doença arterial periférica. Eu estou até participando desse estudo multicêntrico que é sediado no Canadá. Então eu tenho muita expectativa muito positiva dos resultados desse estudo em pacientes com doença arterial periférica. Mas por enquanto, em termos práticos, é para prescrever colchicina para o seu paciente? Ainda não. Não se você pensar exclusivamente como doença arterial periférica. Mas você pode considerar o uso da colchicina para reduzir a doença cardiovascular global desse paciente. Perfeito, muito interessante. Não estava sabendo dessa linha aí da colchicina, não. A gente estuda, a gente sabe que é um processo inflamatório a aterosclerose, né? Mas é difícil você atuar em cima de uma coisa e não deixar de compensar o tanto que as consequências das drogas estão surgindo. Mas é bem interessante. Tem a questão também, né, desse processo inflamatório que, né, a gente está objetivando um tratamento específico, mas ela é de uma origem multifatorial, né? O estresse da pessoa, uma infecção crônica. Então tem também esses outros fatores, né? Olha, tem tanta coisa. Eu fiz um estudo muito interessante. Você vê o estresse inflamatório de pessoas ricas e pobres. É dramaticamente diferente. Sem dúvida. É o estresse de andar de ônibus, é o estresse de dormir muito mal, é o estresse de dormir num colchão horrível. Ansiedade, de ter barulho para pagar, que tá enrolado. O estresse com medo do amanhã, o estresse de dormir tarde e acordar cedo. Entendeu? Se for pensar assim, tem até a alimentação, que às vezes a gente sabe alimentação de pior qualidade, é muito mais barato. Claro, alimentação de pior qualidade. Então, tudo isso é um fator muito importante. Sim. E entrando nessa questão de multifatorial, a gente sabe que o diabetes está diretamente relacionado com, né, todas as doenças cardiovasculares. Nessa questão, nessa abordagem do tratamento clínico do paciente com doença arterial periférica, qual que é a atenção, assim, qual que é o foco que a gente tem que ter nesses pacientes diabéticos? Olha, assim, é claro que a gente, como cirurgião vascular, não vai interferir diretamente na terapia antidiabética. Sim. Mas existem drogas que nós precisamos saber que são importantes para os nossos pacientes e nós precisamos discutir, eventualmente com o endocrinologista, o custo-benefício de intervir na prescrição antidiabética do paciente com o intuito de melhorar a vida dele. Por exemplo, vamos falar de uma classe que já está no mercado, já está no cenário faz tempo, que é os inibidores da SGLT2, inibidores da sódio-glicose com transporte tipo 2. São drogas glicosúricas, eles atuam lá na SGLT, que faz com que a glicose que chegou ao rim não seja reabsorvida e não volte para a circulação lá no túbulo contorcido proximal. Então ela passa lá a glicose, em vez dela ser reabsorvida, falou, não, deixa ela ir embora. Resultado, o sujeito faz uma glicosúria dramática. Tanto que um dos problemas, das complicações maiores do inibidor da SGLT2, que o pessoal que não conhece pelo nome, canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina. É o quê? Infecção urinária. Porque aquela urina está sempre um meio de cultura para a bactéria, de tanta glicose que tem. Então, infecção urinária, particularmente em mulheres, por questões anatômicas. Mas por exemplo, a empagliflozina, ela foi, quando comparada às outras terapias diabéticas, ela está associada a uma redução dramática de morte cardiovascular. Tá?
A canagliflozina foi erroneamente associada a mais amputações. É um estudo que foi feito para outra coisa, alguém resolveu explorar dados, falou, mas esse grupo tem mais amputações. Não é, esse é o risco de você pegar um banco de dados que foi randomizado para ver uma coisa e você querer estudar outra coisa. Isso é um problema. Porque às vezes no grupo X tinha muito mais paciente propenso a ter amputação, por exemplo. Então você tem que ter muito cuidadoso nesse aspecto. Tá? Mas a EMPA e a dapagliflozina, elas são medicações que, além de tratar o diabetes, elas reduzem a mortalidade cardiovascular de uma maneira expressiva. E outra classe que está extremamente em voga, né, são os agonistas do receptor do GLP-1. Que o pessoal vulgarizou pelos termos nas canetas e tal, né? Meio ridículo isso, mas paciência, é a vida. Tá? Então, principalmente liraglutida e a semaglutida são medicamentos que a gente tem visto alguns resultados interessantes. Tem um estudo retrospectivo que foi feito numa base de dados gigantesca americana. Então, o cara pegou uma base de dados de pacientes diabéticos e ele separou em quem estava tomando análogo agonista do receptor GLP-1 e quem não estava tomando. Aí, como os dois grupos eram muito heterogêneos, a gente faz uma técnica estatística que a gente chama propensity score. Propensity score é o seguinte, você pega desses grupos de, 50 mil de cada lado, você não precisa de 50 mil de cada lado. Então você pega aqueles pacientes que estão muito fora da curva, vai tirando aqueles grupos para que de uma maneira final, que o grupo final dos dois pacientes sejam similares em termos de idade, distribuição por sexo, comorbidades, mesma incidência de hipertensão, mesma incidência de coronariopatia e tal, para que os grupos sejam mais facilmente comparáveis. E aí ele comparou, ele viu que assim, números impressionantes. Redução de AVC não teve muito, mas redução de mortalidade cardiovascular foi alta, redução de IAM também foi alta, estatisticamente significativa, eu não lembro dos números exatos, e a redução de amputações maior foi 25% para quem estava tomando a liraglutida, ou semaglutida, ou qualquer outro assim. Isso foi muito, muito interessante. Mas como eu te disse, é um estudo retrospectivo, tá? Estudo retrospectivo, a gente precisa ir com calma com essas análises. Aí teve um estudo chamado LEADER da liraglutida, ele mostrou, foi estudo de 2016, ele mostrou que realmente os pacientes tomando liraglutida versus tratamento otimizado mais liraglutida versus tratamento otimizado, exceto a liraglutida. Claro, você quer tratar um diabético direitinho, não um bem tratado e um mal tratado. Os dois atingindo as suas metas, só que um usando a liraglutida e outro não. E a liraglutida reduziu expressivamente a morte cardiovascular nesse grupo de diabéticos com alto risco de doença cardiovascular. Desse estudo da liraglutida saiu um subestudo de feridas e úlceras de membros inferiores. E foi seguindo nesse grupo. E o grupo que da liraglutida teve 35% menos amputações maiores e menores. Então, um tremendo desfecho legal, né? Entendi. E a gente vê, então, assim, que os efeitos eles vão se somando. Então, se a gente está no nosso tratamento clínico ali, se a gente está tratando ali, toma aqui AS, simvastatina e tchau. A gente está... Você está muito aquém do que você poderia ter feito por ele. Exato, porque a gente está falando aqui de uma terapia antitrombótica otimizada, uma terapia hipolipemia anti-otimizada, essa avaliação anti-inflamatória que está sendo feita ainda, e essa questão do tratamento do diabetes já voltado mais para a doença arterial periférica. Se a gente for somando, você já foi falando aí, 35% de redução você lembrou muito mais bem. 40% aqui, mas é sinérgico, né? Não são terapias competitivas, são terapias totalmente sinérgicas. Perfeito. Então você otimiza a terapia antitrombótica. Eu vou dar clopidogrel. Eu acho que ele tem risco de sangramento, eu vou dar só clopidogrel. Não, eu acho que ele tem baixo risco de sangramento. Não, eu vou dar AS mais rivaroxabana 2,5 de 2 em 12. Perfeito. Próxima etapa. Como é que está o controle de lípides dele? Não está legal. Vamos melhorar essa atorvastatina. Vamos entrar com ezetimiba. Você sabe, né? Já tem, inclusive, várias formas de mercado que você já compra no pacote. Você já compra 10 mg de rosuvastatina mais ezetimiba. Perfeito. Tem algumas. E assim por diante. Então você já dá as duas. Poxa, não está dando. Vou considerar entrar com ácido bempedóico. Vou considerar tentar para ele, ver se ele consegue usar um inibidor da PCSK9. Vamos jogar essa LDL lá embaixo, abaixo de 55. Ótimo, próxima etapa. Bom, posso dar colchicina pensando na perna? Não posso. Mas eu estou vendo aqui que esse paciente está nos mesmos critérios do estudo LODOCO-2, por exemplo. Low dose colchicine. Bom, vou tentar um 0,5 miligramas. Não sei, melhor conferir a dose certinha. Acho que é 0,5 miligramas. Tá.
Vou tentar, porque ele está dentro do estudo do Lodocô aqui 2, eu acho que ele vai se beneficiar. Se ele não tiver uma diarreia, eu continuo e tal. E por fim, meu paciente tem diabético, vou me meter a adulterar a posologia, a farmacopeia, não, mas eu vou conversar com o endócrino dele. Perfeito. Então tem um endócrino meu, que é do meu colega tenho 2, né? Um é meu colega de andar, né? Eu posso chegar lá, é uma pessoa extremamente competente, eu posso falar com ele, olha, e se a gente otimizasse a terapia, o que você acha? Ele vai me falar, olha, não dá por causa disso. Pronto. E claro, não dá Tem por causa diversos disso. impeditivos, né? Perfeito, não estou aqui para impor nada. Dá para fazer. Vamos entrar então, vamos colocar. E assim por diante. Perfeito, não, ótimo. Excelente. Acho que trouxe uma luz muito maior em cima de um assunto que eu tenho certeza que as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples e que já está tudo resolvido, mas que a gente está na vanguarda aí, assim, tem cada vez mais inovações descobertas, na verdade, né, de tratamentos aí em cima dessa linha. Não é tão irrelevante. O consórcio vascular é 90% venoso, mas dos 10% arterial, 9% é tratamento clínico. E o 1% cirúrgico vai ter que fazer o tratamento clínico. Isso a gigantesca maioria dos pacientes, o tratamento vai ser clínico. E o mesmo que vai ser cirúrgico, vai ter o tratamento clínico também, né? Então, assim, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui passando todas essas informações extremamente relevantes aí. Obrigado. E agora você falou sobre consultório, assim, quem fica muito a não ser que você tenha um nicho venoso, você é o bambambam das estrelas, tá bom, eu entendo que você fique só no venoso. Mas eu acho que a ideia de ficar fazendo nicho é péssima para você em termos de negócio no longo prazo. Se você é cirurgião só de uma coisa, se você só cuida de um nicho, o cenário hoje em dia muda muito dramaticamente. Imagina, vou dar um exemplo. Imagina aquele sujeito que dedicou a vida inteira à cirurgia bariátrica. De repente, ele viu o mercado dele em questão de anos desaparecer. Então eu não recomendo ninguém trabalhar com nicho, a não ser que você achou um nicho, você está indo extremamente bem sucedido, aí eu te entendo, claro. Você ficar num nicho só. Se não, faça cirurgia. Você ficou 2 anos na residência, você vai usar 2 meses da residência? Faça os 2 anos que você aprendeu. Exatamente, perfeito. Tá certo, beleza. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Show, Muito obrigado. Um abraço. Abraço.